Nós vamos ler agora no livro de Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 11 até o versículo 20, do 11 ao 20. Vamos lá. O que está escrito em Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 11? Diz assim, olha: o que hoje estou ordenando a você não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Eu, particularmente, eu amo essa palavra. Eu acredito muito que constantemente, diariamente, o Senhor, ele coloca diante de nós o poder e a liberdade da escolha. Eu acredito num Deus que ele não nos criou para ser reativos, mas um Deus que nos criou para ser ativos. E o que isso significa? Significa que Deus nos fez com a possibilidade de decidir o que vamos fazer, independentemente das circunstâncias e daquilo que está diante de nós. Se nós fôssemos criados como reativos, nós seríamos como pessoas que não têm poder de decisão, pessoas que não podem ter liberdade de escolha, pessoas que sempre teriam uma justificativa e seriam sempre, sempre tá dando. Tira o seu microfone, por favor. Nós seríamos sempre aquelas pessoas que teríamos uma justificativa e sempre culparíamos a Deus, sempre teríamos não teríamos controle de nada. O Senhor fala que Ele tem o controle absoluto sobre tudo, mas Ele também nos deu uma parte do controle das nossas vidas.
Não é certo dizer que nós não controlamos nada. Nós controlamos algumas coisas que Deus nos permitiu controlar. E nessas questões que Ele nos permitiu controlar, nós, naturalmente, temos o poder de escolher entre a bênção, a maldição, o bem e o mal. Somos seres não reativos. Somos seres ativos. E isso significa que nós podemos escolher a bênção. Podemos escolher aquilo que vai mudar não só as nossas vidas, mas mudar a vida das gerações que vierem depois de nós. E isso é muito profundo. Quando essa palavra ela é iniciada aqui no versículo 11, fala: o que eu estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. É muito interessante a gente pensar nos dias de hoje e perceber que as pessoas têm considerado mais difícil servir a Deus, mais difícil escolher a Deus, mais difícil tomar uma decisão que agrada ao Senhor do que uma decisão que agrada o mundo, uma decisão que agrada ao diabo, uma decisão que faz toda a família sofrer. Tudo o que fazemos tem consequências. Por mais que o Senhor seja infinito em misericórdia, por mais que Deus ele tenha o perdão disponível ao alcance de um arrependimento, basta um arrependimento que Jesus ele está disposto a nos perdoar. Por mais que as misericórdias do Senhor se renovem a cada manhã, por mais que a graça dele esteja derramada, seja diariamente derramado sobre todos nós, favor imerecível de Deus, por mais que tudo que o Senhor faça, ele faça por amor, e este amor ele é incondicional e ele alcança a todos, mesmo aqueles que estão em situação de nunca terem tido uma experiência com Deus, de nunca terem falado do amor de Deus, de nunca terem respeitado a Deus. O amor dele é incondicional. Ainda assim, e ainda depois de tudo isso, tudo o que fazemos tem consequência. E esse texto ele fala: não é difícil de fazer, não está além do seu alcance, não está lá em cima no céu o que eu estou te pedindo para fazer, de modo que você tenha que perguntar: quem vai lá no céu buscar e trazer isso para mim para que eu tenha condições de fazer? E nem está além do mar, está no nosso dia a dia, está no nosso alcance. Se você puder, estica o braço para frente assim, estica para os lados, estica para o alto. Seu alcance, alcance. Está perto de você. É a sua decisão diária. É todo dia. Todo dia. Todo dia você toma decisões que te trazem maldição ou decisões que te trazem bênção. Todo dia você toma decisões que te trazem vida e todo dia você traz decisões que te trazem morte. Todos os dias essas decisões estão diante de nós. E muitas vezes nós podemos pensar que essas decisões, elas são aquelas decisões complexas, difíceis, aquelas decisões que mudam o rumo da nossa história.
mas não tem distinção na Bíblia entre a decisão que traz bênção e a decisão que traz maldição. São tanto aquelas complexas que muitas vezes trazem impactos monstruosos na vida das pessoas, impactos grandiosos na vida das pessoas e na nossa família, mas existem micro decisões, decisões diárias, que são decisões de maldição. E olha, existem muitas decisões que nós tomamos que vão se transformar em decisões grandiosas de impacto, que elas começam nas pequenas decisões que nós tomamos errado. É na pequena decisão de não orar. É na pequena decisão de não ler a Bíblia. É na pequena decisão de não ocupar a sua mente com aquilo que é santo, com aquilo que é puro, com aquilo que é digno de respeito, digno de amor. É não tomar a decisão de se afastar de certas práticas, de certos hábitos que nos levam para o inferno aos poucos, que diariamente vão cauterizando a nossa mente, vai gerando em nós cada vez mais a culpa e o distanciamento do Senhor. São essas pequenas decisões que muitas vezes se transformam em grandes desastres. Se nós queremos interromper grandes desastres, precisamos olhar para as pequenas decisões que estamos escolhendo, que são decisões de morte e não decisão de vida. O caminho da maldição, ele parece doce aos lábios. Parece doce. Em Provérbios, é listado lá, no início do livro de Provérbios, fala sobre, Salomão está escrevendo e ele fala assim, filho, afaste-se desse tipo de mulher. Ele dá um exemplo, sabe? Mas ele não está falando só de decisões ruins a respeito de mulher e homem, não. Ele está dando exemplo. E ele fala assim, os lábios dela são como favos de mel, mas aquele que for até ela descerá à sepultura. O que eu estou falando aqui hoje é para que a gente pense, quais decisões parecem ser doces como favo de mel, mas nos levam à sepultura, nos levam à morte. E aí você pensa, mas eu tomei decisões ruins, mas eu já passei por situações assim, mas eu estou vivo ainda. É porque essa morte, ela não é só a morte física. Ela é uma morte da alma. Ela é a morte do espírito. Ela é a morte de tudo aquilo que nós consideramos saudável diante do Senhor. Essas decisões vão matando a nossa mente, nosso emocional, vai matando a nossa vontade de estar perto de Deus, vai matando a nossa família, as pessoas que estão próximas a nós. Existe uma coisa muito séria que o Senhor trata na palavra dele a respeito de maldição e bênção. Nós podemos viver uma vida cheia de maldição. Mas o problema disso é que não para só em nós. A palavra diz que a maldição visita até 4 gerações depois de nós. Então, aquilo que você está decidindo hoje, aquilo que você está iniciando hoje, a forma como você lida com tudo hoje, tem o poder de visitar, se for decisão de morte, até 4 gerações depois de você. Então, o problema que você cria hoje, ele não é só seu. O problema que você cria hoje está sendo projetado para 4 gerações além de você. 4. Quando você
não decide fazer algo que agrada ao Senhor, quando você toma uma decisão de morte, e isso se torna algo comum para você, cotidiano, sem arrependimento, o Senhor fala assim: 4 gerações suas vão visitar esse problema. Até que alguém levante dessas 4 gerações e interrompa. Interrompa isso. Só que deixa eu falar para você, e falando assim como com causa própria, falando de mim, falando de quem decidiu interromper gerações de maldição. Eu digo para você, é mais confortável deixar para a próxima geração resolver o problema. Sem dúvida. Não estou dizendo que é melhor, mas é mais confortável. Porque existe um preço. Existe o preço de reproduzir a maldição das gerações anteriores e deixar que seus filhos recebam a maldição que veio dos seus antepassados e veio de você também. É como se a maldição viesse e você empilhasse mais alguma coisa e entregasse para a próxima geração. Vai lá. Deixe que os próximos resolvam. E aí, de 4 em 4 gerações, isso só vai aumentando. Eu não sei quais foram todas. Eu sei de algumas. Mas eu não sei quais foram todas as maldições que chegaram até mim através dos meus antepassados, por eles terem escolhido diante deles a decisão de morte, decisão de maldição. Mas eu sei o preço que eu estou disposto a pagar para interromper isso em mim, para que a minha vida seja diferente. Eu não estou fazendo só pelos meus filhos, mas eu quero que a minha vida seja diferente. E, naturalmente, eu quero que as próximas gerações que vierem depois de mim não vivam essa maldição, e eu não quero empilhar maldição sobre eles. Ao contrário, a palavra do Senhor também diz que até 1000 gerações de bênçãos virão de você. Eu decidi interromper as 4 gerações de maldição e lançar bênçãos sobre 1000 gerações. É claro que é humanamente impossível para mim e para você fazer isso. Mas para Deus não. O Senhor pega aquilo que nós quebramos, decidimos, aquilo que nós lançamos como uma decisão de bênção e de vida, e Ele, com seu infinito poder e com a sua eternidade, Ele que é eterno, onisciente, onipresente, onipotente, Ele, com esses atributos, é capaz de transportar, mesmo depois de mortos, aquilo que nós decidimos de bênção para as próximas gerações. Aleluia por isso. Porque Ele nos deu escolha. E essa escolha, Ele mesmo entrega para as próximas gerações. Aí você pensa assim, você está falando de herança? Não, herança é muito pequena. Eu estou falando de legado. Eu estou falando de um legado espiritual. Eu estou falando de você, diariamente, construir um pacote de bênçãos para entregar para as 1000 gerações que virão depois de você. Como é o casamento? E como serão os próximos casamentos depois de você? Como é o financeiro da sua casa? E como será o financeiro das próximas 1000 gerações que virão depois de você? Mesmo que elas não recebam R$1 de herança, mas elas receberam
uma libertação espiritual a respeito deste assunto, que onde elas tocarem será abençoado, onde elas forem, as bênçãos alcançarão essas gerações. Tudo que elas fizerem será bem-sucedido, porque assim diz o Senhor. Como será o relacionamento dos pais e dos filhos? Como será a mentalidade, o comportamento? Como serão os relacionamentos, as amizades? Mesmo que a gente tenha que atravessar por um vale, para que as próximas gerações andem por pastos verdejantes, cabe a nós interromper as maldições que um dia as pessoas tiveram a preguiça, ou talvez a incompetência, ou talvez a falta de interesse, ou talvez a impiedade, no sentido de ser ímpio, para interromper. Nós escolhemos Jesus. Nós escolhemos Jesus. Pode falar. Você falou assim sobre essa questão da gente passar pelo vale, e às vezes pode dar uma impressão de que para a gente interromper isso, a gente passa por um processo doloroso e, né, a nossa vida pode ser difícil em razão disso. A verdade é que existe esse lado, onde esse esforço que é feito não é fácil, e o inimigo também quer nos manter nesse lugar. Mas nós também desfrutamos disso. Então, mesmo que a gente passe por esse caminho difícil de outra escolha, né, outra visão, a gente também, Deus nos dá bênçãos nesse caminho. Ele não fica apenas para as próximas gerações, não. A gente também desfruta disso. Então, mesmo que a gente passe por caminhos difíceis, nós também somos muito abençoados e vamos desfrutando de coisas maravilhosas que Deus vai nos dando nesse caminho. Então, vale a pena. É verdade. É verdade. Se a gente pudesse transformar em uma metáfora o que eu estou falando, eu acredito que seria a metáfora do cabo de guerra. Eu não sei se vocês já brincaram de cabo de guerra. Eu já brinquei. Já, Samuel? Já brincou de cabo de guerra? Já, claro, muitas vezes. Então, eu penso que essa questão geracional e essas decisões de vida e morte, essas decisões de bênção ou de maldição, elas são como um cabo de guerra. E como que funciona esse cabo de guerra? Pensa que você é aquela pessoa que está lá na frente do cabo, ok? Aquela pessoa que está lá na frente. E você está puxando porque você decidiu entregar bênção para a sua família. Você decidiu que todos os dias as suas pequenas ou grandes decisões serão pautadas em vida e em bênção, não em morte e maldição. E aí você está do lado, puxando para você, puxando para o seu lado, puxando para a vida, para a bênção, essa corda. E você é o primeiro, porque você chegou por último, então você está lá na frente. Na medida que as pessoas vão chegando primeiro, ou melhor, por último, elas vão lá para frente. E as outras que chegaram antes ficam atrás puxando junto. Puxando junto. Deu para entender isso? Sim. Aí você está lá na frente puxando e olha para trás e vê seu pai, vê seu avô, vê seu bisavô lá na ponta, puxando a corda da bênção, puxando a corda da vida, puxando a corda para o lado que agrada a Cristo. Como fica leve.
Como é leve, muito mais leve, quando você olha para trás e vê que existem outras pessoas ali, junto com você, que amam a Deus, que fazem a vontade de Deus, que oram com você, que projetam bênçãos sobre a sua vida. Só que existem aqueles, como eu, talvez como você que está aqui me ouvindo, que quando olha para trás, não vê ninguém. Não vê ninguém. Só que quando você olha para frente, seja para a realidade de hoje que você tem na sua casa, com filhos, ou seja, sem filhos, mas projetando uma família que você deseja, que seja uma família abençoada, seja uma família diante do Senhor, seja uma família que vai alcançar vida e não maldição. Quando você olha para frente, você percebe que o último na ponta da corda é você. Tem um preço que precisa ser pago quando a situação é essa. E esse preço é muito doloroso, porque boa parte do tempo é você que carrega o maior peso dessa corda. Boa parte do tempo é você que puxa com força essa corda. Só que os teus filhos, os filhos dos teus filhos, as próximas gerações que virão depois de você, quando olharem para trás, elas vão ver você lá no final da corda. Eu não sei vocês, queridos, mas eu tenho a certeza absoluta, absoluta, de que mesmo que eu chegue desgastado, mesmo que eu chegue fortalecido pelo Senhor para conseguir segurar a corda da vida e da bênção, eu quero chegar no fim da minha vida sabendo que existem muitas pessoas para frente de mim nessa corda e que eu estou lá, firme, puxando a corda da bênção, a corda da vida, a corda de 1000 gerações de bênção. A palavra de Deus finaliza dizendo: agora escolha a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Existem promessas envolvidas, existem bênçãos envolvidas, existe relacionamento e existe vida. Quando a palavra fala de vida, ela não está falando de qualquer vida. Ela está falando de vida no contexto bíblico. Ela não está falando de uma vida de sofrimento, uma vida decadente, uma vida que é uma vida medíocre. Não. Eu não estou falando dos sofrimentos do mundo. Esses nós vamos enfrentar, perseguidos por amor a Deus, injustiçados, vendo o mal prevalecer, parecendo prevalecer em algumas situações. Não é sobre isso. A vida aqui é uma vida em abundância. É uma vida no contexto bíblico. E isso é o que nós precisamos desejar. É isso que nós precisamos colher, plantando decisões de obediência diariamente ao Senhor. Então, eu descobri que o pão acabou. Pode ser biscoito? Pode ser, pode ser. Ok. Pronto, Pronto? pronto. Maravilha. Que bom que você entende que não é o pão, né? Até porque
Não é esse pão que a gente come que Jesus Ele partiu, apenas né? É o simboliza. pão sem fermento. É o pão sem fermento. Então, teoricamente, nem seria esse Hum, pão. Mas ele fala, o mais importante é sobre o que estamos fazendo, né? O que estamos fazendo. Oi. Pão, né? Porque o fermento, ele cresce o pão. O fermento é que faz o pão crescer. Tu cresce. É porque para os judeus o fermento ele é considerado impuro. Puro é algo que é santo, que agrada a Deus, sem maldade, é algo bom. O puro é totalmente ausente de maldade. O puro não é só bom, ele é totalmente sem o mal. Isso é algo puro. É algo como Deus criou, ele não tem o mal interferindo. O mal faz o mal. É, é, é isso mesmo. Vamos lá? Nós somos o bem, bora. porque. É, tem pessoas que fazem mal, né? Mas a gente escolheu. Não, a Gabi faz o bem. Você tá Meu testemunhando. Deus. É. É. Aham. Vamos lá? Todos com os elementos? Amém. Muito bem, muito bem. Eu gostaria que você fizesse um compromisso com o Senhor hoje. Todos vocês. De obediência. Obediência. Quem escolhe obedecer? É? Eu também. As pequenas decisões diárias de obediência ao Senhor. É, isso aí. Estejam atentos à voz de Deus, porque Ele vai começar a falar com vocês a respeito daquilo que Ele quer que vocês façam diariamente. Diariamente. Pode ser que você vai passar por alguém e o Senhor vai falar, fale com essa pessoa tal coisa. Abrace aquela pessoa. Acolha esta pessoa. São pequenas decisões que vão muito além só da nossa conduta de santidade, que isso aí é uma coisa que nós já precisamos viver, mas vai muito além. Vai em ouvir a voz de Deus e ser obediente a ela, amém? Quando você tomar a ceia, faça esse compromisso com o Senhor em nome de Jesus. Amém. Ele partiu o pão e ele disse, façam isso em memória de mim, e eu estou entregando o meu corpo a vocês para que vocês sejam salvos. E ele fez a mesma coisa quando ele ergueu o cálice do vinho, que representa o sangue de Cristo. E ele falou, eu vou derramar o meu sangue por vocês, porque essa é uma nova aliança que eu estou fazendo, para evitar que vocês tenham que sacrificar. Eu estou me sacrificando. Então, a única coisa que nós precisamos fazer é ficar na posição de filho e ser obedientes. Não precisamos sacrificar. Precisamos obedecer. Amém? E escolher vida e bênção para nós e para os que vierem depois de nós. Em nome de Jesus. Pode comer o pão e tomar o suco. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, eficaz. Te agradecemos por esta noite, te agradecemos pela casa do pão. Agradecemos o Senhor, Pai, porque o Senhor conquistou a possibilidade de nós escolhermos a vida e a bênção. E nós estamos aqui hoje porque decidimos isso. Estamos aqui hoje porque escolhemos obedecer. Faça a tua vontade em nós, Pai. Derrame as tuas bênçãos sobre nós. Nós estamos aqui sabendo que tudo é por amor, graça e misericórdia. Não merecemos, mas o Senhor decidiu fazer. Ensina-nos, Pai, nessa noite a ser obedientes ao Senhor. Ensina-nos a ouvir a tua voz, a olhar com os teus olhos, amar como o Senhor ama.
a permanecer firmes como o Senhor é firme. Nós quebramos toda maldição que chegou até nós, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós declaramos bênçãos a 1000 gerações que vierem através de nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a preservar esse legado de bênção. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana leve, uma semana cheia das bênçãos do Senhor, que alcança, Pai, a finalidade pela qual o Senhor nos criou, que alcança o nosso propósito, que alcança em obediência aquilo que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.